Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un conversatorio con mujeres del continente americano. Están con nosotros Marcela Recalde, que se conecta desde Buenos Aires, Argentina. Cristo Nieto, que se conecta con nosotros, diputada de Brasil. Hay Angélica Pérez del Valle, que ella es comunicóloga mexicana. Y yo, Pilar Vázquez Calva, acá desde los Estados Unidos, en Virginia. Vamos a tener una plática que yo creo que va a ser muy interesante para todos, en las que vamos a unir la realidad de lo que estamos viviendo en un tema importantísimo que acabamos de pasar en México, que en Brasil también vamos a analizar cómo está, que tiene que ver cómo los poderes judiciales en nuestros países están tratando de imponer una agenda que tiene como fin el promover el aborto primero como despenalizado y luego como un derecho tal cual, que eso justamente fue lo que sucedió en los Estados Unidos hace más de 45 años con el caso de Roe versus Wade. Los estados en Latinoamérica han logrado pues hasta ahora frenar poco a poco este activismo judicial que se ha estado dando, pero pues sí vemos importante que la gente entienda que esta es una agenda establecida, que existe y cómo está afectando en todo el continente. Marcela va a ser aquí nuestra bilingüe porque es la que habla portugués y también español. Entonces ella nos va a estar apoyando en la parte de entrevistar a la diputada, y Angélica y yo platicaremos también con ustedes de lo que hemos visto en México hace un par de semanas. Bienvenidas a todas y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, diputada Cristo Nieto y Angélica, un gusto. Ya me siento en casa, ahora voy a poder hacer preguntas. Aprendí de la gran maestra Pilar, así que espero hacerlo correctamente. Diputada, sabemos que estamos pasando por unos momentos muy difíciles en todo nuestro continente. El motivo de este conversatorio es tratar justamente la situación tanto de México como de Brasil. Voy a, para facilitar las preguntas, hacer las preguntas en portugués y luego serán respondidas en el idioma nativo de cada una, es decir, Pilar y Angélica lo harán en español y la diputada Cristo Nieto en portugués. Perdón que ahí estoy cargando los técnicos que siempre suceden. Lo vamos tal vez a... Bien, ahí, perdón. Las preguntas van a ser en portugués y serán respondidas en el idioma nativo de cada uno. La diputada Cristo Nieto ha cobrado muchísima relevancia desde que llegó al Poder Legislativo, es una personalidad fuertísima, se ha hecho muy famosa por ciertos discursos que ha dado en la Cámara, y también por los ataques permanentes que recibe de parte del sector pro cultura de la muerte, lo que nosotros denominamos el colectivo verde, que son muy sororas entre ellas y bastante ácidas cuando las mujeres no estamos de acuerdo con sus postulados. Así que la diputada Cristo Nieto es abogada, es catequista y es presidente de la Unión de Abogados Católicos de Brasil, así que esperamos contar con una visión muy amplia de la situación en su país, y todos sus aportes van a ser bienvenidos para todos. La primera pregunta que voy a hacerle tiene que ver con lo siguiente, y lo digo en portugués. O aborto, infelizmente, tem avançado na América Latina. Qual é a situação do Brasil desde o ponto de vista legislativo? Bom, primeiramente, muito boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, aqui intercontinental, e é uma alegria participar desse conversatório. Bem, sobre a situação do Brasil, aqui nós temos algumas peculiaridades, né, que são as seguintes. Em termos legislativos, nós temos um parlamento, né, em primeiro lugar, que é pró-vida em sua maioria. Em que sentido? Por quê? Nós, como deputados, nós representamos o povo brasileiro. E nós sabemos que aqui no Brasil, a maioria do povo, a maioria esmagadora, eu diria, é pró-vida, ou seja, é contra o aborto em qualquer circunstância. Em 2018, por exemplo, nós acompanhamos uma estatística que dizia que mais de 70% da população brasileira
é de fato contra o aborto em qualquer circunstância. Então, nós temos uma população que é de maioria, digamos assim, conservadora. E o parlamento precisa refletir exatamente aquilo que é democrático, ou seja, aquilo que é reflexo da democracia. O parlamento é esse reflexo da democracia, ou deveria ser. Então, qualquer medida, qualquer ação, qualquer projeto, qualquer proposição legislativa que se tentar colocar no parlamento tratando-se de aborto com estes termos, muito provavelmente será sepultado no parlamento. Ou seja, muito provavelmente não terá êxito. E por quê? Justamente porque o parlamento tem representantes eleitos democraticamente pelo povo. Então, se o povo é majoritariamente pró-vida, o parlamento não pode, de forma antagônica, fazer qualquer coisa que desrespeite a soberania popular. Até mesmo porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 1º, no parágrafo único, diz que o poder emana do povo. Então, ali nós temos o princípio da soberania popular. E nós, como representantes, precisamos, então, respeitar e salvaguardar essa soberania popular. O problema é que aqui no Brasil, como também em outros países, como vimos também no caso da Argentina e pior, na verdade, no Uruguai, né, a gente sabe que muitas vezes, quando não se consegue nada dentro do parlamento, eles tentam por outras vias, por outras áreas, né? A cultura da morte é muito articulada em todas as partes do mundo, então eles vão sempre tentar colocar alguma medida, alguma legislação, ou então burlar a legislação, reinterpretar normas, como fazem aqui no Brasil. A norma é clara, mas muitas vezes eles reinterpretam, ou então aqui no Brasil, como a gente chama, né? Há muita manipulação semântica, então termos que são suavizados para facilitar o processo e para facilitar a promoção da cultura da morte, eles agem assim. Os agentes da cultura da morte agem exatamente assim. E isso não é um fato isolado, nem no Brasil, nem no Uruguai, na Argentina ou em outras partes do mundo. A gente sabe que isso acontece. E o que acontece aqui de modo especial no Brasil? Quando no parlamento alguns deputados ou então até partidos políticos perdem no debate democrático, que seria o ambiente do parlamento, eles se socorrem justamente do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Suprema aqui no Brasil, que é o STF. E os ministros do STF, que não foram eleitos democraticamente, eles de fato agem mediante provocação. Se eles agem mediante provocação, alguém precisa ajuizar uma determinada ação no âmbito do Supremo para que eles possam, então, agir. Porém, o problema é que muitas das matérias que provocam o Supremo são matérias que são diretamente atinentes, correlatas e, eu diria, que são matérias do próprio parlamento. Ou seja, deveriam ser debatidas no parlamento brasileiro, que é o que a gente chama de arena de debate. Ali é um ambiente inclusive de debate de ideias, onde há divergências e convergências. Esse é o ambiente, é o parlamento brasileiro. Mas muitos que não aceitam esse processo democrático simplesmente se beneficiam do Supremo Tribunal Federal através do que nós chamamos de ativismo judicial. Esse é o cenário do Brasil. E não são poucos os casos que buscam uma provocação ao Supremo para decidir e para fazer impor certas ações e medidas que a população brasileira é contrária. Então, aqui nós temos, em vias legislativas, nós temos leis que, de fato, a própria Constituição Federal, por exemplo, nessa hierarquia de normas, como a gente chama, de fato, a nossa Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. No artigo 5º caput, trata da inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea, ou seja, não pode simplesmente sofrer qualquer tipo de emenda, supressão, não pode, porque é uma cláusula pétrea. Mas, mesmo assim, aí tem um Código Penal, que no seu artigo 128, no caso, trata ali das escusas absolutórias, que seria o que chamamos de excludente de punibilidade, ou seja, não se pune o aborto em 3 casos. Um deles é o estupro, o segundo lugar é o risco de vida da mulher, e o terceiro, justamente por força do ativismo judicial, legitimado pelo ativismo judicial, que aconteceu com a ADPF 54, se autorizou, se permitiu
o aborto em caso de anencefalia. Então, a gente vê que, em termos jurídicos, em termos até de leis, as leis, de um modo geral, de fato, são certeiras em mostrar que o aborto é sempre crime no Brasil. Mesmo que haja essas excludentes dentro do Código Penal, o aborto ele continua sendo crime. Há um binômio que é totalmente falacioso, totalmente mentiroso, que se chama aborto legal. Esse termo é inexistente no Brasil. Veja, as pessoas usam para tentar seduzir com discursos, para suavizar e para tentar mexer no imaginário das pessoas. Mas, na verdade, este termo é mentiroso, porque não existe aborto legal no Brasil. O que existe é uma exclusão de punibilidade, uma excludente, perdão, de punibilidade nesses 3 casos, mas o aborto continua sendo crime no Brasil. E mesmo assim, há organismos, há entidades, há diversas pessoas, agentes pró-cultura da morte, que fazem de tudo para implantar a cultura da morte aqui no território brasileiro, ou utilizando como exemplos de outros países que tiveram, entre aspas, êxito na cultura da morte, ou então criando precedentes aqui no Brasil através do próprio ativismo judicial, sendo chancelado, legitimado pelo ativismo judicial. Então, essa aqui é, de uma forma muito sintética, o que a gente tem, o panorama que nós temos no Brasil. ¿Puedo hacerle la misma pregunta a estas 2 personas tan prominentes de México? No sé si, Angélica, tú quieres respondernos cuál es el panorama, o con Pilar, cuál es el panorama del aborto en el caso de México. Te hago un mini resumen. Acá cada estado tiene su propia legislación en materia penal. Entonces es un tema local, estatal, que para nuestros temas, de hecho, ha sido muy bueno que se respete la libertad de configuración de los estados, que es lo que hemos seguido utilizando como argumentación para proteger el derecho a la vida. En el 2007, la ciudad, en ese momento Distrito Federal, ahora Ciudad de México, cambia su legislación a través de un proceso legislativo, lo cual es correcto, y despenaliza el aborto hasta las 12 semanas por cualquier circunstancia. Entonces es el primer cambio importante en la materia a nivel de nuestro país. Angélica, ¿ibas a comentar algo? Estás en mute. Y de ahí... Sí, y me gustaría agregar, perdón, sí, que al igual que en Brasil, según entendí bien, porque yo no hablo portugués, pero se entiende bastante, utilizan los eufemismos y se le pone interrupción legal del embarazo. De igual manera, este bloque abortista de mujeres verdes que no nos representan, utilizan eufemismos para convencer a la gente y para decir, no aborté, ¿no? Entre comillas. Estoy haciendo una interrupción legal del embarazo, como si un embarazo se pudiera interrumpir, como si fuera un interruptor de luz, en donde la apagas y la vuelves a prender. Un embarazo que se interrumpe lleva a la muerte del bebé de inmediato y en muchos casos también de la madre. Pero continúa Pilar con el marco jurídico, que ella es abogada y es la experta. Exacto, así le hacemos. Yo les digo el marco legal y Angélica la parte de comunicación, porque de hecho legalmente está mal dicho interrupción legal del embarazo porque no existe en ningún código penal que esté tipificado de esta manera. Se sigue llamando aborto, ¿no? Y está tipificado así. Lo que tiene que quedar muy claro es que con todo lo que pasa en 2007 en la Ciudad de México sigue siendo un delito, está dentro del catálogo de delitos y no un derecho, como también cuando le dan el nombre de interrupción legal del embarazo, al meter la palabra legal, podría parecer que ya es un derecho, ¿no? Como sí es acá en los Estados Unidos. A partir del 2007, pues pensamos que iba a haber cambio legislativo en muchos de los estados hacia ese sentido. Y al contrario, actualmente son 20 estados en México que cambian su legislación al nivel de constitución local para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Además de esta parte importantísima en la que se reconoce el derecho a la vida en las constituciones, ha habido cambios en los códigos penales locales en 2 sentidos. Uno es que se ha buscado cambiar el tipo de pena para una mujer que lleve a cabo un aborto, por ejemplo, en lugar de pena de cárcel, que haya otro tipo de pena de ayuda a la comunidad, incluso también de que ella tome algún tipo de ayuda psicológica, por lo que sabemos que puede tener como consecuencia el tener un aborto, ¿no?
Entonces, eso ha habido varios cambios en los códigos penales locales y en otro sentido también, sí, tristemente se ha despenalizado el aborto, sobre todo bajo 3 causales. El típico de la violación, por peligro de muerte de la madre y también por que el chiquito venga con alguna malformación. Entonces, esos son los 3 en los que en varios estados de la República se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. El año pasado en el estado de Oaxaca se despenaliza el aborto hasta las 14 semanas por cualquier situación, no tiene que estar en una de estas 3 excepciones, ¿no? Pero importantísimo el entender que en México no es un derecho, que en México sigue siendo catalogado como un delito dentro de nuestros códigos penales y que pues hasta ahora así se ha mantenido en todo México. Sí ha seguido la agenda adelante con el tema, como dice Angélica, de llamarlo interrupción legal del embarazo, de tratar de movilizar y de pedir que ya no haya excepciones, no que no sea solamente por ciertos casos, sino completamente abierto. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, donde también está otro tipo de excepción, que es por cuestión económica de la madre. Entonces, si la madre piensa que no va a poder mantener al bebé o tiene una circunstancia de economía difícil, también puede llevar a cabo el aborto. Entonces, no podemos hablar de que está 100% garantizado el derecho a la vida en México por estos tipos de excepciones, pero tampoco podemos hablar de que ya está considerado como un derecho en nuestro sistema jurídico. Entonces, yo creo que son pues muchas luces y sombras que todavía podemos ir viendo en nuestro país. Yo veo más luces que sombras, pero que hay que seguir adelante en la protección del derecho a la vida de todo ser humano. Regresó Angélica. Justo acabo de terminar. Te Muy toca. bien. ¿En qué estaban? Perdón, es que Nada más se acabo fue de el internet. explicar cómo las 3 excepciones y que no es un derecho, está despenalizado, pero que sí se ha seguido haciendo movilización para hacer cambios a nivel legislativo. Ok, en ese sentido, a mí me gustaría hacer una pregunta abierta para todas las aquí presentes, porque cada quien en su rubro creo que son expertas. No sé, con este panorama que se ve que viene atacando a todo el continente, ¿no? O sea, que viene desde Europa y Estados Unidos hacia todo el continente, ¿qué posibilidades hay de que realmente esta tendencia se revierta? ¿O qué podríamos hacer como gente de a pie para revertirlo? Es lo que a mí más me preocupa. Yo como comunicóloga veo que los medios de comunicación tienen muchísima incidencia en estos temas y que ha ganado desafortunadamente el tema del aborto para toda la población. La gente que no es pro aborto está como confundida y se vuelve un poco relativista. O sea, la mayoría de la gente no está a favor del aborto, pero cuando le dices, oye, pero si una niña de 10 años, como el caso que se está moviendo ahorita en las redes, es violada, no, sí, entonces sí que aborte. O sea, vamos, ¿cómo podemos revertir esta tendencia? Sería una pregunta muy interesante. Yo creo que como medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad, pero en la política, tú, Marcela, en Argentina como activista y Pilar también como en la parte legislativa, ¿cuáles son las acciones que debemos de tomar más allá de tomar una rueda de prensa en los medios de comunicación, que fue lo que pudimos lograr este colectivo en México? No sé, ¿qué más acciones se pueden tomar para invitar a la gente que nos está escuchando a que se muevan de otra manera y que esta tendencia no gane sobre nuestros países, que son los más grandes del continente? Y yo creo que podríamos marcar una agenda que creo que viene siendo lo más necesario en estos momentos. No sé quién la quiera responder. Dale, agarro la manija caliente que acabas de dejar. En el caso de Argentina, para hablar específicamente de la caja de Pandora, nosotros tenemos un problema muy serio, que es que tuvimos 12 años, bueno, en Brasil también, tuvimos un gobierno primo hermano, porque son personajes que han gozado de mucho prestigio, especialmente en los medios de comunicación, pero nadie ha querido evaluar realmente las consecuencias de esos gobiernos de tipo socialista. El socialismo del siglo XXI es un hecho, existe y ha generado mucho daño, específicamente en Argentina. Nosotros hemos tenido cambios en el sistema educativo muy profundos. Lo que tú decías antes del eufemismo, ¿no? Bueno, hablemos de educación sexual, que quién puede pensar que es algo negativo, que los chicos conozcan su cuerpo, entiendan de qué se trata, y por ahí entró género,
entró el derecho al aborto, considerado como algo realmente muy positivo. Es decir, en Argentina lo que se hizo fue una avanzada sobre el sistema educativo, primero. Eso fue casi que contemporáneo con toda la legislación pro cultura de la muerte, como diría la diputada, que tenemos. O sea, nosotros tenemos ley de género, tenemos matrimonio entre personas del mismo sexo, pero eso ya tiene 10, 12, 15 años de existencia. Es decir, en Argentina la avanzada es muy fuerte. Ahora, con todo ese contexto, y con la idea de que en Argentina la sociedad es mucho más liberal y progresista, aún con todo eso, el aborto, por eso uso la palabra aborto, porque el aborto en sí es un tema que genera un rechazo visceral, porque si no, no se explica que la misma sociedad que recibió durante años el mensaje del socialismo del siglo XXI, encarado específicamente por los Kirchner, con toda esta mudanza en nuestro sistema de leyes, ¿por qué reaccionó en el 2018? Lo más normal, entre comillas, hubiese sido que la sociedad aceptara el derecho al aborto por considerar que, en definitiva, nadie es quien para juzgar a nadie, que es un poco lo que se impuso acá en Argentina. Sin embargo, la sociedad reaccionó. A mí me parece que con respecto al aborto y al derecho a la vida, lo que nos ayuda es volver nosotros a qué es lo que realmente estamos defendiendo cuando hablamos del derecho a la vida. Si nos empezamos a perder por ideologías, códigos penales, confrontación, nos desorientamos. Nosotros lo que estamos es defendiendo el derecho de que todo ser humano venga al mundo. Pobre, rico, negro, blanco, discapacitado, todos. Porque no existe la posibilidad de pensar que haya una persona capaz de decir quién vive y quién no. Más aún en nuestros países que no existe la pena de muerte. Porque está dentro de nuestro ADN entender que somos americanos, sabemos lo que es convivir con la pobreza, salir adelante a partir de la pobreza, generar comunidad, especialmente entre las mujeres. La madre soltera es algo muy común en nuestros países. Todos esos tejidos que se arman alrededor de la precariedad muchas veces son una gran fortaleza. Entonces, cuando viene el argumento de que hay que abortar porque no tenés las condiciones para tener un hijo, es hasta ofensivo para la mujer que tiene tal vez menos condiciones económicas que otra mujer. Eso, si me preguntás cómo hacemos de acá a mundo post-COVID para hablar sobre aborto, y el caminito, como el esqueleto es ese. Obviamente que nuestros países son mayoritariamente de raíz católica, o sea, cristiana. Vos tenés una dimensión de trascendencia para transmitir un mensaje que es mucho más dignificador. No es lo mismo decirte, bueno, vos tenés derecho a vivir porque sos un ser humano, a que te digas tenés derecho a vivir porque sos la imagen de Dios. Pero también hay que entender que la sociedad está descristianizada. Y eso también es un proceso que nos juega en contra, porque nuestro mensaje, que en realidad aunque no tuviera fe, es lindo de escuchar. Cualquier griego se hubiese sentido halagado de que le digas, sos hijo de Apolo, al menos sos lindo, qué sé yo, ¿no? O de Venus, sentite bien porque sos la hija. No, nuestra sociedad lo considera como una estupidez. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, y te lo digo desde Argentina, que han salido millones de personas a la calle, que parecía improbable, y el argentino es muy especial, y muy de la grieta, de buscar lo que nos separa. En esto hubo una aglutinación alrededor del rechazo que genera pensar que eso puede ser legal, pensar que eso que sabemos que es un aborto puede ser legal. Y termino. La doctora Chenda Brandolino, cuando fue al Congreso, ella es médica y es médica, no me sale ahora exactamente. Forense, exactamente. Entonces es súper fría, no se le mueve uno de sus pelos lacios. Ella fue impecable y dijo, bueno, ahora voy a mostrarles acá, esto es un aborto de una criatura, tamaño tanto, peso tanto, y mostró el procedimiento en el Senado. Las chicas verdes empezaron a pedir, por favor, que lo corten, que se fueron, se levantaron y se fueron. Quisieron censurarla, y como ella dijo, miren, yo soy médico, y esto que estoy mostrando es lo que es un aborto. Ustedes hablan del aborto y no pueden soportar esta imagen,
Me explico, es como que la realidad de lo que es, más allá de la discusión ideológica, nos ayuda un montón, y más a las mujeres. Porque en el fondo una mujer que aborta o que piensa en abortar es una mujer que está muy sola, que se siente muy sola, que no puede pensar. Y a veces es nada más por transmitir un mensaje simple. Yo te ayuda la comunidad, vamos a pelear por leyes que ayuden a las mujeres, nuestro objetivo está puesto en eso, en que la mujer sea cada vez más fuerte, que la mujer que está en una situación vulnerable sepa rápidamente dónde está el canal para acceder, porque lo otro es un camino muy difícil. Cuando hablan del síndrome post-aborto, yo conozco a muchas mujeres que han pasado por esto, no es fácil. Es muy difícil lo que le toca a una mujer después de eso. Cargar es muy difícil. Así que yo voy por el mensaje honesto y encarnado, para poder avanzar en la cultura con respecto a lo que es lo que defendemos nosotros, que es el derecho a la vida. Dejo la palabra. No sé, la diputada Cris, ¿qué tenga que decir al respecto? Pues creo que está dicho todo, pero a ver, en Brasil, ¿cuál es la realidad? Bem, bom, aqui no Brasil, eu estava ouvindo atentamente, consegui, acho que, entender uns 85% do que foi dito em espanhol. Bom, vou responder em português, mas acho que, bom, vou falar pausadamente para que facilite a compreensão. Aqui no Brasil, a gente precisa sempre estimular a opinião pública. E por que eu esclareço isso? Eu acho que em todos os países, não só aqui no Brasil. A opinião pública bem mobilizada, querendo ou não, vai influenciar no próprio curso, né, do processo, por exemplo, legislativo, e em como as coisas vão se dar, como que a coisa vai acontecer, e até mesmo se a gente quer uma prosperidade na nossa causa, a gente precisa trabalhar bem a opinião pública. E nesse caso da Argentina, eu fico muito feliz, eu até já parabenizei a nossa querida amiga Marcela, né, pela brilhante, né, manifestação pró-vida que houve lá, que reuniu ali 2 milhões de pessoas na cidade de Buenos Aires, né, na capital da Argentina. E, assim, sinceramente, se a gente conseguisse fazer uma mobilização dessa natureza, nessa dimensão no Brasil, eu acho que seria, assim, não só de grande valia, mas seria até mesmo uma grande sinalização. E por quê? Porque eu costumo dizer que o Brasil ele acaba sendo muito, tem muito esse perfil, digamos assim, de retaguarda, né, contra o aborto, porque o Brasil ele tem uma população que é muito cristã, notadamente católica, muito conservadora, em sua maioria, pelo menos, embora a gente perceba o barulho dos maus, o barulho não só dos esquerdistas, mas também, de modo geral, da cultura da morte, né? Sem dúvida, em termos de moralidade, em termos de princípios morais e conservadores, a sociedade tem em sua maioria. E isso faz com que, muitas vezes, o próprio assunto do aborto, a gente consiga, no parlamento, pelo menos, frear. Acontece que, por isso que eu disse, a opinião pública estar bem mobilizada, porque a opinião pública mobilizada vai fazer uma caixa de ressonância, vai ganhar uma caixa de ressonância no próprio parlamento, já que o parlamento é, de fato, esse reflexo da democracia. E ver uma manifestação pró-vida como a da Argentina, que reuniu tantas pessoas, né, ali imbuídas desse espírito de lutar pela vida desde o nascimento, desde o ventre materno, ou seja, lutar pela vida do nascituro, né, lutar pela vida desde a concepção até a morte natural, isso é realmente não só promissor, mas isso é encorajador para todos os países. Eu acho que todos os países do mundo deveriam seguir esse exemplo. Eu sei que, por exemplo, em Washington, tem uma marcha pró-vida também que reúne diversas pessoas de diversas religiões, inclusive, né, ali em Washington, inclusive, já recebi esse convite para ir, da mesma forma na Argentina. Então, essa mobilização, eu acho que ela ajuda, contribui e muito para a gente mexer, digamos assim, na própria opinião pública e influenciar até mesmo no campo legislativo. Acontece que esse problema do ativismo judicial, enquanto a Angélica falava, né, o que a gente pode fazer, como que nós podemos trabalhar, inclusive para impedir esse avanço da cultura da morte, eu acho que a gente tem que investir muito na elaboração de projetos no âmbito legislativo, né?
na elaboração de projetos para combater o ativismo judicial. Aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um projeto de lei, eu até sou relatora desse projeto, que é o projeto de lei 4754 de 2016, e ele tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo a usurpação de competência. Então, toda vez que, porventura, o ministro do Supremo Tribunal Federal usurpar competência, invadir a esfera legislativa, ou seja, entrar numa seara que não lhe competiria, ou seja, que não lhe compete, porque ele não é um legislador positivo, né? Nenhum ministro do Supremo pode se prestar esse papel, embora eles o façam, eles não são legisladores positivos, ou seja, quem legisla é o parlamento. Eles, no caso ali como ministros, eles vão fazer o quê? Eles vão aplicar a lei já posta pelo parlamento e eles vão aplicar o caso concreto, fazendo uma interpretação como eles fazem. Porém, muitas vezes a interpretação que é feita é no campo principiológico. Então, eles interpretam os princípios como eles querem, muitas vezes também colocando as suas convicções ideológicas e pessoais à frente daquilo que a população deseja. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem? Exemplo, um princípio chamado da dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana, que inclusive aqui é um princípio nuclear do direito, está garantido na nossa Constituição, no seu artigo 1º, inciso 3º. Esse princípio ele já foi utilizado para várias situações divergentes. Esse princípio já foi utilizado para autorizar aborto. Esse mesmo princípio já foi usado e interpretado para impedir o aborto. Então, assim, casos completamente antagônicos foram utilizados o mesmo princípio. Então, essa reinterpretação, né, o fato do Supremo Tribunal Federal ser o último intérprete, muitas vezes colocar as suas convicções, os ministros, né, colocarem as suas convicções, até ideológicas, nas decisões proferidas, isso acaba gerando um problema. Vira um caos jurídico. E caos jurídico que eu me refiro até a coisa pior, né? Porque, com perdão da expressão, é quase que uma esquizofrenia jurídica que a gente enfrenta aqui no Brasil. E muito por conta do ativismo judicial. Então, é um Supremo Tribunal Federal que não respeita o espaço do parlamento e quer arrogar para si, né, quer assumir funções, competências que não lhes caberiam. No caso, assumindo até um protagonismo de algo que não seria da sua competência direta, né? Ele pode, por exemplo, ele pode legislar, entre aspas, né, escrevendo um regimento interno, elaborando, né, um regimento interno. Aí sim, ele atipicamente ele estaria cumprindo esse papel, até de legislador, entre aspas, muitas aspas. Mas papel de legislador positivo, ou seja, elaborar leis mesmo, isso cabe ao parlamento. Então, como que a gente pode, até respondendo ao que a amiga Angélica trouxe aqui para nós, como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode, olhando essa realidade no Brasil e no mundo, tentar coibir, combater esse ativismo judicial e combater a própria cultura da morte, cuja alavanca, muitas vezes, é o ativismo judicial? Porque quem está hoje promovendo muito o ativismo, promovendo a cultura da morte, é o subterfúgio do ativismo judicial, né? É o ativismo. Então, a gente tem que incentivar, na minha opinião, a que os parlamentos de cada país, né, que possam, então, elaborar leis para frear esse avanço das Supremas Cortes. E assim, elaborando leis, veja, a gente vai estar fazendo aquilo que a própria, no caso aqui, a Constituição brasileira, já garante, que é a tripartição dos poderes. E se os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, ou deveriam ser, os poderes eles precisam se respeitar mutuamente. É claro, o poder executivo ele se presta ao papel ali de gestor, de administrador, digamos assim. O poder legislativo ele vai elaborar leis e fiscalizar o executivo. E no caso do judiciário, ele vai aplicar a norma já posta. Ele vai aplicar o caso concreto. Então, a gente tem uma tripartição dos poderes. Desde a época, por exemplo, de Montesquieu, quando pensou o espírito das leis, o que a gente chama aqui de checks and balances, né? Ou seja, o sistema de freios e contrapesos. Agora, como que a gente vai garantir a democracia, garantir um Estado democrático de direito, se há um desequilíbrio entre os poderes? Se os poderes eles não se respeitam? Se há, por exemplo,
uma supremacia, digamos assim, ou melhor, uma supremocracia, porque o Supremo Tribunal, ele se agiganta, ele se alarga. É quase que aqui, praticamente, é como se a gente estivesse vivendo um poder absoluto, né, do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem o que eles querem, eles fazem o que eles bem entendem. E se tiverem que atropelar o que o parlamento decidiu, eles acabam fazendo também. Então, nós, como representantes eleitos democraticamente, temos o dever de combater esse ativismo, que o próprio ativismo tem colocado em risco a democracia. Então, o que eu sugeriria, né, o que eu acho que seria de grande valia para a gente tentar atuar de forma conjunta, coordenada, até mesmo dentro do próprio Movimento Pro Vida, é incentivar os parlamentares, então, a elaborar esses projetos de criminalização do ativismo judicial. E criminalizar o ativismo é criminalizar, é tipificar como crime a conduta, né, digamos assim, de usurpação de competência. É basicamente isso. E aqui tem esse projeto que pode até servir, humildemente, de exemplo, que é o 4754/2016, no qual eu sou relatora. E superado isso, né, além desse incentivo, o incentivo em si, o estímulo, se dá justamente pela opinião pública. A opinião pública bem mobilizada, como falei no início, por isso que eu acho que as marchas pró-vida, que são realizadas, como aconteceu no caso da Argentina, lá em Washington, como acontece também no Brasil, e acredito que em diversas partes do mundo essas marchas de fato aconteçam e tem grande eficácia, tem grande repercussão, sem dúvida, né? Isso a gente precisa pensar na mobilização para, de fato, que a gente possa contribuir para, na hora de alguém legislar, ou seja, um parlamentar legislar, repercutir exatamente aquilo que o povo deseja, que esse é o certo. É isso que é, de fato, ser parlamentar, que respeita a vontade popular, né? Nós temos que respeitar a vontade do povo, que é soberana. Então, eu diria que tem essas duas frentes, digamos assim, de batalha. Mobilizar a opinião pública, pró-vida, e, em segundo lugar, buscar projetos de lei que busquem, então, criar um remédio, um antídoto contra o ativismo judicial que tem colocado em risco as democracias, os estados democráticos de direito. Sí, de hecho, si entendí bien, que creo que sí, fue lo que sucedió en México. Comentaba, diputada, acerca de la usurpación de poderes, o sea, se le echó mucho en cara mediáticamente y a través de las redes sociales al poder, a la primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que porque estaba trayendo un proyecto de ley que correspondía a un estado. Y finalmente los ministros dijeron, esto no nos corresponde, gracias señor por participar con su bonito proyecto de ley, pero cada estado es libre y soberano, que fue lo que sucedió hace 2 o 3 semanas aquí en México y fue un triunfo para toda esta facción pro vida. Sin embargo, creo que siguen habiendo y vuelven a tomar mediáticamente los temas como esta chiquita de Brasil de 10 años, siguen tomando esos casos como bandera para enervar a la población y decir, ay, claro, pues, perdón, hablo como hablamos a veces los mexicanos ignorantes. Ay, pues claro, es que, ¿cómo va a tener una bebé, una niña de 10 años? Es que no tenía por qué haberse embarazado si le estaban violando el abuelo, el tío, el primo, o sea, no tenía por qué haber sucedido. Tenemos que ir, como comentaba Marcela, nuevamente retomar la educación y dejar clara la verdad y exponerla. O sea, esa niña de 10 años no tenía por qué estar embarazada. O sea, empecemos por ahí. Pero ya que está embarazada, ¿cómo la hacen parir un niño muerto? O sea, es violencia sobre la violencia nuevamente y hay que finalmente ir seguir, creo, en ese sentido, posicionando el tema. El aborto es violencia y es violencia sobre la violencia en un caso como esta chiquita de Brasil. Pilar, no sé, algo más que comentar. Sí, no, justamente lo que tú dices y también la diputada Cristo y Marcela, el secuestro del lenguaje y el secuestro de la cultura que ha habido los últimos 30, 40 años, del que ahorita pues somos presas todos, ¿no? Y que apenas estamos ahorita todas así, ¿y ahora cómo nos metemos? Y ¿cómo le hacemos para que también nuestra voz la escuchen, ¿no? Porque también sí estamos hablando de que somos países democráticos y países en los que todos contamos,
pues que nos abran los micrófonos también, ¿no? Y también el no tener miedo de tomar ese micrófono como mujeres. Y más para las siguientes generaciones de mujeres aún más jóvenes, ¿no? Que están en la universidad, que están en esa etapa de como de explorar y de ver, y que aparte se lanzan todavía más, como hemos visto que han salido en Argentina con Lupe. También el abrir el tema de Provida, que no solo es un tema de abogados, que no solo es un tema de médicos, no solo es un tema de legisladores, sino es un tema de todos. Religioso, es un tema de dignidad humana, no es un tema solamente exclusivamente religioso, porque ahorita el argumento que están sacando es que si quitáramos a la iglesia del tema, sería para nosotros más fácil avanzar en los derechos, antiderechos de las mujeres, ¿no? Poniéndoles en una postura de como víctimas y de explotación, como minas de explotación para la fertilización, para la explotación de vientres, para que no es un tema exclusivamente religioso, también lo puede existir, pero no nada más es un tema religioso. Eso también es importante como vislumbrarlo, o saberlo desde todas las ópticas, ¿no? Y sí, que justamente no, o sea, justamente no es religioso. Ese es el punto. O sea, es un tema de dignidad humana que va más allá, como Marcela dijo, tiene un nivel aún más alto si entendemos como entendemos nosotros el mundo de yo soy imagen y semejanza del perfecto, ¿no? Pero esa es mi postura en la vida, de lo que yo entiendo, que también yo viendo desde esa óptica está en mi base de mi creencia que tengo que respetar a todos sin importar las circunstancias, ¿no? Pero no nos basamos en eso, nos basamos en que todo ser humano, ya hemos llegado a un punto de la civilización humana, después de las atrocidades que pasaron el siglo pasado, y que la humanidad dijo, esto no puede volver a suceder, no puede volver a haber categorías de seres humanos, que es lo que ha pasado a través de la historia, y lo estamos volviendo a hacer. ¿Por qué volvemos a hacer categorías de seres humanos de quién vale más y quién vale menos, ¿no? Entonces, Marcela, si tú quieres seguirle. Quiero aportar un poco a lo que dijo la diputada, que puede ser que tal vez en la traducción en portugués-español no me gustaría que quede perdido. El proyecto del que ella es relatora, es decir, ella presenta un proyecto de ley muy provocativo, porque ustedes vieron que, a pesar de que vivimos en sistemas democráticos, a los presidentes los insultamos, a los legisladores les cuestionamos el salario, pero a los jueces nunca. Seguimos teniendo la noción de que el juez es una persona que naturalmente debería tener un cúmulo de virtudes que nos debería dar cierta seguridad de que en definitiva alguien vela por nosotros, porque al final los presidentes no lo hacen y los diputados solamente se van de vacaciones y ganan fortunas con 80 asesores. Pero ¿qué es lo que hizo la diputada Cristo Nieto? Que esto me parece interesante para que también el que nos está escuchando vea que uno puede presionar a sus legisladores para que hagan cosas de este estilo. Ella lo que está diciendo es, para legislar existe el Congreso. El Poder Judicial no puede usurpar esa atribución, no puede hacer leyes. Entonces, atención, lobistas, gente que hace cabildeo, organizaciones internacionales. Hay un límite, la democracia dice que si hay que discutir una ley, se discute en el legislativo. Y si en el legislativo tenés un bloque parlamentario de 250 diputados que son pro vida, y seguramente te va a costar muchísimo pasar una ley. Pero entonces no sigas intentándolo por la Corte. Porque ¿qué sucede? Al menos en Argentina, en Colombia, somos países donde hoy por hoy tenemos el aborto casi irrestrictos por normas técnicas o por fallos judiciales, en abstracto, aberraciones jurídicas en el caso de Argentina y de Colombia, en el caso de Colombia incorporado como fue por la Corte Constitucional dentro, está tipificado, forma parte de alguna forma de la ley, sin haber pasado por el legislativo, porque en definitiva las Cortes, este es un análisis que hago yo, tal vez me estoy equivocando, pero ya desde los fines de los 80, fines de los 70, vienen impregnándose de toda esta interpretación que les parece la más correcta, que en definitiva está impregnada de CEDAW,
¿no? Que son estas convenciones que surgieron de la ONU, una visión de que hay una progresión en los derechos y que por lo tanto, como bien dijo la diputada, un mismo principio se puede usar para cosas que son divergentes, y con esa, no quiero usar una palabra impropia, pero es un poco una soberbia, ¿no? Son 11 jueces, o 5, depende de los países, o 7, que deciden lo que en realidad debe decidir todo un poder democrático. Entonces la diputada lo que está diciendo es, si ustedes hacen eso, es un delito. Fin de la cuestión. Mecha corta, como decimos en Argentina. Y es muy interesante que lo podamos pensar, porque es una solución democrática a un problema en el sistema democrático que utilizan nuestros propios enemigos para ponernos en problemas, porque en Argentina no existiría el protocolo del aborto que hace 2 semanas se aprobó, si no tuviéramos una Corte Suprema totalmente impregnada de ideología pro cultura de la muerte. Si tuviéramos una ley que diga, no pueden hacer fallos que atenten contra, por ejemplo, el derecho a la vida, que está tipificado en la Constitución, no pueden legislar sobre aborto, no tendríamos este problema, porque tampoco hubiese pasado por el Congreso, ustedes lo vieron en el 2018. Entonces, es provocativo lo que hace la diputada. Es una mujer muy valiente, no se está ganando muchos amigos con esto, porque le está poniendo freno o límite a un poder dentro de la democracia que es algo así como, no creemos en ningún dios, pero los jueces son como una divinidad, están en el Olimpo, fallan tranquilos, nadie los mira, nadie los juzga. Y retomo con México, así ya las agarro a ustedes también. En el caso de México, ustedes siguen teniendo ahí acechando a las amigas, a les amigues, como se autodenominan. ¿Cuál es la perspectiva que tienen con respecto a esta situación? Porque en México hay un activismo judicial también. En definitiva, en el caso, si lo quieren contar brevemente, se presentó un caso ante la Corte Suprema que tal vez tampoco debería haberse presentado. Sí, Angélica dio un muy buen resumen de cómo lo atrajo uno de los ministros de la primera sala, este caso, después de un amparo que se presenta en el estado de Veracruz, por una supuesta omisión legislativa. Entonces, esto era todavía ir más allá, que una Suprema Corte iba a ordenarle a un Congreso local que tenía que legislar de cierta manera o estaba violando tantas cosas de derecho internacional inventado, ¿no? Y pues por ahora, de la sala, que eran 5 ministros, los 4 que estaban en esa sala, que no presentan el proyecto, le dicen al ministro ponente que pues realmente nunca hubo omisión legislativa, que a ellos no les toca este tipo de cuestión de ordenar al Poder Legislativo qué puede y qué no puede hacer, lo cual tiene muchísimo valor. Sigue habiendo en México, todavía me llegan por ahí mensajillos de fue bueno, fue malo, fue pro vida, fue pro aborto, ¿no? El punto aquí principal es que los ministros de esta primera sala respetaron la ley mexicana que tiene que ver con la libre configuración de cada estado. No tenían que meterse al fondo del asunto, porque de hecho ni siquiera en el Pleno, en los otros casos que hemos tenido en la Suprema Corte, nunca se han metido al fondo del asunto si existe el derecho a la vida o no y desde dónde está protegido. Cuando se decidió el tema del 2007, lo único que se decidió en ese momento en el Pleno fue que cada estado podía legislar en materia penal como se le diera la gana, lo cual nos parece mucho mejor que lo que se ha hecho, por ejemplo, acá en Estados Unidos, de imponer el aborto como un derecho, o en la Corte Constitucional de Colombia, entre otras. Angélica. Sí, porque cabe mencionar que en el 2007, como cada estado es independiente, tiene una autosoberanía, por decirlo de alguna manera, los estados se dieron cuenta de sus huecos y entonces blindaron en la mayoría de los estados esta protección a la vida desde la concepción. O sea, se blindó y dijeron, no, a ver, aquí no me vengan con esto porque, ¿qué pasó? Obviamente, esto fue en el 2007, 13 años después, vienen las amigues, ¿no? Pujando, y de repente empieza a desencadenarse en los estados estas como iniciativas presionando a los ministros que ya los tienen, diríamos aquí en México, maiceados, esto es ideologizados, ¿no? Y no sé, convencidos de alguna manera de estos eufemismos,
Y entonces es cuando sucede este tipo de cosas. ¿Qué pasó? En el 2007, a todos los que somos pro vida o pro dignidad de la mujer y la persona humana, no importando cuál es el sexo, nos agarraron verdes, cabe la redundancia, las verdes nos agarraron verdes en el 2007 y nos quedamos como si nos derrotaran el piso. Para el 2020, pues ya habíamos agarrado cierto colmillito y entonces ya hubo más presión mediática, más organización de los grupos, las redes sociales que son fundamentales en este tipo de situaciones, fueron totalmente neurales para el éxito de esta resolución, lo cual no quiere decir que tengamos la batalla ganada, porque como bien sabemos, tanto en Argentina como en Brasil, como en México, como en Washington, sigue pujando el lobby de cultura de la muerte. Y nosotras, por eso era mi primera pregunta, ¿qué podemos hacer para frenarlo? Y las respuestas creo que han sido bastante contundentes y precisas. Hay que hablar con la verdad, exponer lo que es un aborto. No se puede normalizar porque todo el mundo lo hace, pues entonces ahora todos nos vemos, o sea, como todo el mundo roba, pues que el robo sea legal, como todo el mundo aborta, pues que el aborto sea legal y que además se convierta en un derecho. Bueno, pues ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos pensando? Puesto de esta manera, pues ya la gente dice, no, pues no está tan padre. Cuando posicionas nuevamente con lenguaje, pero que es verdadero, que el aborto es una causa de violencia, pues ya dices, pues sí, ¿verdad? Porque me van a succionar un bebé que está vivo, además en el útero, en la vagina, y eso pues no está padre, pues ¿no? Entonces ya vamos cambiando esta mentalidad, pero es complejo y a la vez es muy simple, es nada más exponer, como tú bien lo decías, Marcela, la verdad, ¿no? Cruda. Y también a mí me quería crear una idea que la vengo pensando últimamente, y es que se está dando un proceso de deshumanización muy fuerte en nuestra sociedad. Se está descomponiendo la idea del valor que tiene un ser humano gracias al aborto. Porque como se pone en tela de juicio el inicio de la vida, si somos o no un conjunto de células, de qué se trata, si se vuelve tan abstracta la discusión que no sabemos que estamos hablando de una persona humana. Es decir, se generó, que eso es realmente una esquizofrenia, ¿no? Como hay un dolor por un animal que sufre, eso lo decía el otro día una médica, que ella se hizo médica y no veterinaria, porque no puede soportar el dolor de un animal, no así el dolor de un humano. Esto en Argentina, ¿no? Un hospital. ¿En qué nos estamos transformando después de poner en tela de juicio lo que es un ser humano a partir del aborto? O sea, y eso también es importante remarcarlo. Machacar y machacar sobre la idea del aborto, sobre la idea de que la mujer es libre de decidir si es o no madre, porque quiere o no quiere, y que la identidad de esa, lo que sea que tenga dentro, no es hasta que esa persona decida que lo sea, es hasta mucho más violento que lo que siempre se invoca, ¿no? El nazismo, los regímenes totalitarios, porque al menos ahí estaban hablando entre personas vivas, y que podías visualizar y al menos verlo a los ojos en el momento de decirle, vos no tenés dignidad porque sos judío, para poner un ejemplo. En este caso no, es hablar de seres que como no los veo como humanos, no tienen la forma de un humano nacido, de tal vez 20 años, porque también está eso, ¿no? Pensar que no es nada hasta que no tiene una cierta autonomía y capacidad y no piensa igual que yo. Entonces todo el proceso del aborto, con todo lo que es, le está sumando eso a la humanidad, que es deshumanizarnos. Y quiero, para ir cerrando, preguntar justamente sobre el caso de esta niña, que es una palabra que a mí también me hace mucho ruido, en este caso específico, porque también creo que es una palabra que usan nuestras amigues para idealizar la vida de mujeres que nacen en contextos muy desfavorecidos y de los que nadie se ocupa, solo las ven cuando ven que pueden sacar un rédito y usarlas de bandera para después tirarlas, ¿no? De esta pequeña madre de 10 años que en Brasil, según cuentan las noticias, fue llevada a realizar creo que el término más preciso es infanticidio, porque ya después de los 5 meses y más de 500 gramos, al menos en Argentina se considera infanticidio, es la palabra más precisa. Pero bueno, en síntesis, sería bueno que nos cuente, diputada, un poco qué fue lo que pasó y cuál es su perspectiva sobre esa situación. Porque lo que vemos es que la están usando una vez más como una bandera
para justamente legalizar el aborto y declararlo un derecho y poner a los sectores que defiendan el derecho a la vida como reaccionarios, antihumanos, bueno, lo que ya sabemos. Bem, aqui no Brasil, esse caso ele ganhou uma repercussão muito grande, né? Uma comoção, gerou uma comoção nacional muito grande. Foi um caso assim muito trágico, muito lamentável, muito triste, porque a menininha, né, de 10 anos de idade, foi noticiado que ela sofria ali sucessivos estupros, ou seja, sucessivas violências por parte, supostamente, do tio. Depois, no caso hoje, nós tivemos conhecimento de que esse tio, ele, graças a Deus, ele foi preso, porém, ele fez um vídeo um pouco antes de ser preso, dizendo que teria que ser investigado também o avô e o filho do avô. Então, provavelmente, essa menina foi violentada por várias pessoas da família. Isso está sendo investigado pela polícia, isso é o que está sendo analisado. Mas esse caso da menina gerou uma repercussão muito grande, não só pelo caso do estupro, que é de fato um crime hediondo, mas porque a menina ela foi submetida ao procedimento do aborto. E muitas pessoas da rede feminista, certas ONGs, como a gente sempre sabe que eles têm acesso, etc., começaram a querer fazer de qualquer jeito, incentivar, entre aspas, na palavra delas, né, entre aspas, o aborto legal. Como disse anteriormente, não existe aborto legal no Brasil. O aborto é sempre um crime, até mesmo porque o aborto é tirar a vida de um inocente, de um bebê que não pode se defender. E pela legislação brasileira, na nossa Constituição, aqui nós temos 2 princípios básicos que eu vou comentar com vocês. Um deles é o princípio da presunção de inocência. Então, não se pode considerar culpado, não se pode considerar culpado aquele, obviamente, sem passar por uma sentença penal condenatória. E, da mesma forma, tem o princípio da individualização da pena. Então, a pena não pode passar da pessoa do condenado. O que eu quero dizer com esses 2 princípios? O princípio da presunção de inocência e o princípio da individualização da pena. Os 2 princípios foram desrespeitados no caso dessa menina e principalmente quando se permitiu o assassinato desse bebê no ventre materno. Isso porque o bebezinho ele foi diretamente sentenciado à morte, sendo que no Brasil eles dizem que não há pena de morte, que a pena de morte é vedada pela Constituição e seria uma cláusula pétrea. Só que se o aborto ele foi permitido, ou se ele acontece, isso é uma pena de morte. Então a gente diz que no Brasil existe sim pena de morte, porque se existe aborto, existe pena de morte. Por isso, porque estão legitimando, estão sentenciando à morte um ser indefeso, um ser inocente, um ser frágil, que não tem condição de se defender. E aqui no Brasil, pelo princípio que eu falei inicialmente, que é o da presunção de inocência, parece que para o bebê isso não é respeitado, porque ele não passou por processo nenhum, ele sequer teve direito de defesa, não teve contraditório, teve quem o defendesse ali, naquele caso, e ele apenas foi morto. Como disse, ele sofreu a pena de morte. E no caso do Código Penal, o curioso é o seguinte, porque o Código Penal, claro, considera, aliás, tem uma lei própria, né, que considera o estupro de vulnerável, que foi o que aconteceu, essa menina foi vítima de estupro de vulnerável, isso aí é crime hediondo. Tem uma lei, que é a Lei 8.072, que trata desses temas. E no caso do Código Penal, a gente sabe que, obviamente, o caso de crime de estupro de vulnerável, ele tem sua pena. Só que a pena que é colocada, a sanção penal que é colocada para o crime de estupro de vulnerável, não é uma pena de morte. Então, não se mata o estuprador. O estuprador não vai nem ser submetido, por exemplo, à prisão perpétua, porque tudo isso seria vedado pela legislação brasileira. Mas por que, então, o bebezinho ele foi, de fato, morto, assassinado brutalmente? Né? E o mais interessante são os discursos. Os discursos das feministas para protegerem, entre aspas, esse caso, para usarem como emblema, né, para avançar a cultura da morte, foi o seguinte: mas nós queremos proteger a criança de 10 anos. A criança de 10 anos ela não tem condição de ser mãe. Veja, a menina sofria estupros, ao que se tem notícia, desde os 6 anos de idade. Então, o que isso significa? Que o corpo dela, na verdade, já foi sendo preparado, né?
apesar de toda a tristeza, em que pese toda a situação de violência que ela passou, o aborto, como foi bem dito aqui por uma de vocês, acho que foi pela Angélica, o aborto, ele de fato é uma dupla violência, é uma outra violência. E como se vai permitir uma violência ou tentar acobertar uma violência colocando outra? A gente não pode tentar justificar um crime com outro crime. Então, sem dúvida nenhuma, nós repudiamos todas as formas de violência. Por isso repudiamos o estupro e, obviamente, também o aborto. E é o que eu costumo dizer, é que o aborto é mais hediondo, é mais nefasto do que o crime de estupro. E eu esclareço os motivos. Porque, simplesmente, vejam, é óbvio que o estupro ele é uma violência sexual, ou seja, é alguém que não tem resistência, não tinha como conferir ali uma resistência para impedir o caso, né, e foi violada na sua dignidade sexual. Isso seria o estupro. E o caso do aborto, o que é? É você sentenciar à morte, é você assassinar, cometer um homicídio, né, intrauterino, no caso, porque a diferença é só o momento da execução. Então, você comete um homicídio, só que de alguém que não tem voz, alguém que não tem como se defender sozinho. E alguém que já está totalmente formado. Ali, no caso dessa menina, a gestação já estava em estágio avançado. Ela já estava com 6 meses de gestação. O bebê, como a Marcela falou, tinha mais de 500 gramas. E apesar da nossa legislação do Código Penal garantir, digamos assim, permitir o aborto em caso de estupro, a norma técnica foi violada. A norma técnica colocava ali um marco, um limite de entre 20 e 22 semanas para que não houvesse aborto, ou seja, desencorajando os médicos a fazerem um aborto, até mesmo por conta dos riscos. Então, o risco ali para essa menina não era de levar a gestação até o fim, até porque o corpo da menina, em termos de anatomia, já estava até, digamos assim, preparado, tanto é que ela gerou aquela vida. E ao que se tem notícia também, a própria gestação estava transcorrendo normalmente, o bebezinho estava com a idade gestacional, no caso, estava tudo compatível com a idade gestacional, inclusive o peso. Então, estava transcorrendo de forma sadia, saudável, a própria gestação. Então, o que eu achei mais, com perdão da expressão, não só nefasto, mas estapafúrdio, foi porque o que eles fizeram? Eles induziram o abortamento, provocaram esse abortamento na menina, e a menina gerou uma vida, gerou uma, no caso ali, né, deu à luz, entre aspas, só que um cadáver, um bebezinho morto. Mas ela continua sendo mãe. Por quê? A maternidade começa na concepção. A partir do momento que a mulher engravida, que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali nasce, né, uma vida. A vida começa na concepção, até por evidência científica. Então, o que eu sempre falo, a partir do momento da concepção, qualquer tempo que se ceifar uma vida, que se tirar uma vida, é o quê? Um homicídio. A diferença é só o momento da execução, é o tempo e o lugar, no caso. Então, independente da menina estar com 6 meses de gestação, ou com 1, com 3, com 4, com 5, na verdade, continua sendo um homicídio. É um assassinato. Só que o assassinato ali foi intrauterino. Então, a menina expulsou aquele bebezinho, só que morto, porque houve a indução, o procedimento do aborto. Então, esse caso foi um dos mais graves que nós tivemos conhecimento aqui no Brasil. Outros casos similares a ele já aconteceram. Inclusive, teve um caso de uma menina que tinha 9 anos, engravidou de gêmeos e passou pelo abortamento. E quem promoveu esse abortamento foi no hospital desse mesmo médico, que é o Dr. Olímpio de Moraes, né, que foi um dos agentes da cultura da morte ali. E nesse caso específico, da menininha de 10 anos de idade, foi no mesmo hospital da menina de 9 anos que foi submetida para o aborto dos gêmeos, salvo engano, em 2009. Então, assim, a gente está percebendo que a cultura da morte está avançando e eles tentam o monopólio do discurso, eles tentam, como foi bem dito aí, eles usam de eufemismos, aqui no Brasil também. Eles pegam termos como direitos sexuais e reprodutivos, interrupção da gravidez, ou como vocês disseram, interrupção, entre aspas, legal da gravidez. Aqui tem uma lei que fala de profilaxia da gravidez, como se a gravidez fosse uma doença. Então, tudo isso, né, a gente chama de arcabouço teórico da cultura da morte, porque são termos, conceitos, terminologias que são utilizadas para, de fato, suavizarem
aquilo que é um assassinato, ou então até romantizarem o próprio assassinato do bebê. E o discurso, a hegemonia do discurso, melhor dizendo, daqueles que desejam a cultura da morte, querem promovê-la, o que eles fazem? Eles pegam um caso como o dessa menina de 10 anos de idade para colocarem na mídia, para fazerem uma comoção, e de fato é algo revoltante. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa que esteja em pleno gozo das suas faculdades mentais, vai repudiar todo caso de violência. Agora, o que eu acho curiosíssimo é que as feministas se preocupam, ou dizem se preocupar, com a menina de 10 anos, mas ninguém se preocupa com a menina que está no ventre desta mãe. Ou seja, a menininha de 10 anos estava grávida de um bebê do sexo feminino. E quem luta pelos direitos desta menininha, deste bebezinho que é menina? Quem se preocupa com eles? Então, é uma seletividade que a gente vê. O discurso das feministas é absolutamente seletivo. Elas se preocupam até o nível 2. Né? Vamos para a vida. Nós queríamos e queremos o quê? Nós queremos a punição dos abortistas, já que aconteceu o aborto, na minha ótica, de forma totalmente regular, tanto que a gente está investigando bem o caso. O aborto é crime no Brasil sempre, como dissemos, e se havia essa norma técnica, ela foi descumprida. Quer dizer, como há essa norma técnica, a norma que colocar ali um limite de entre 20 e 22 semanas para impedir o aborto, para evitar o aborto em casos acima dessa idade gestacional, vejam, essa norma foi violada. Havia ali um descumprimento por parte dos médicos. No Espírito Santo, onde a menina estava, os médicos não aceitaram fazer o aborto ali. Disseram que por questões técnicas, mas com certeza foi pela observância da própria norma técnica. Agora, a menina depois foi transferida para outro estado, no caso ali foi para Pernambuco, para um hospital chamado CISAM, que é o hospital estadual, onde trabalha justamente o Dr. Olívio, que falei para vocês, e ali foi feito o procedimento do aborto. A gente está tentando fazer as investigações porque o que nós queremos? Punir os abortistas e, claro, encorajar pela punição severa do estuprador ou de quem estivesse envolvido, de quem esteja envolvido com o caso da violência. Então, nós não podemos aceitar nenhuma forma de violência. Como diz muito bem a Marcela, e como tem um movimento, né? Salvemos las duas vidas. Então, é para salvar as duas vidas mesmo. É a vida da mãe e a vida do bebê no ventre materno, que é tão importante quanto a mãe já nascida. A diferença um é um bebê por nascer e a outra é uma pessoa já nascida. Mas ambas têm dignidade da pessoa humana, até porque o bebê, a partir da concepção, ali no ventre materno, a partir da concepção, a dignidade da pessoa humana já nasceu. Nasce com a concepção. Então, a criancinha tem dignidade, sim, e a menina de 10 anos também tem dignidade. Como que a gente vai escolher entre uma das vidas? Escolher quem vai nascer, quem vai morrer, quem merece nascer. Isso é uma profunda eugenia. É não querer, se colocar quase que no lugar de Deus. Por isso que a Marcela, quando falava, por exemplo, aqui no Brasil, do que a gente chama de ditadores togados, ou seja, dos ministros do Supremo Tribunal, que são 11, vejam, muitas vezes eles fazem isso. Aqui tem a ADPF 442, que visa legalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Né? Está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E a gente está sempre lutando contra todas essas medidas e essas ações que são absolutamente nefastas. E a população brasileira repudia. Só que no caso da menina, a opinião pública ficou um pouco dividida. Por quê? Porque muitas pessoas que se auto-intitulam pró-vida estavam legitimando o aborto, ou então dizendo que não tem problema abortar nesse caso. Como é que não tem problema abortar nesse caso? Nós não podemos ser relativistas. O direito à vida, ele é algo inegociável. Se ele é algo inegociável, o direito à vida, ele de fato é inviolável também, como garante a Constituição e como o próprio direito natural diz. É um direito que decorre. Como é que a gente vai pensar em qualquer outro direito se a gente não tem o direito primário, que é o direito à vida? Se as pessoas falam, direito da mulher vem depois do direito à vida, porque primeiro ela tem que nascer, para depois ter algum direito. Então, é consectário dos demais direitos. Né? Na verdade, eu diria, desculpe, ele é o direito primário, do qual decorrem os demais. Então, a gente não pode, de modo algum, relativizar isso. Tampouco romantizar, como muitos fazem, como, inclusive, os esquerdistas fazem. Né? Como os promotores da cultura da morte fazem. Estão a todo momento aí
tentando construir narrativas falaciosas, baseadas em fake news, baseadas em fatos que são falsos, absolutamente mentirosos, para criar precedente. E o caso dessa menina acabou gerando um precedente no Brasil, infelizmente, né? Muito ruim, por sinal, algo trágico, e que vitimou ali, tem a vítima de 10 anos e tem a outra vítima que, no caso, morreu, né? Que foi assassinado, que é o bebezinho no ventre materno. E como é que a gente vai ficar em silêncio diante disso? Como é que a gente vai, enquanto movimento pró-vida, como é que a gente vai aceitar isso passivamente? Não vejo como, não tem a menor possibilidade. E não é porque a gente, digamos assim, perdeu esta batalha, já que o aborto foi realizado, né? Não é porque a gente perdeu essa batalha que a gente vai, então, aceitar, não, então tá bom, né? Perdemos, lamentável, vamos nos lamuriar e não vamos fazer nada. Não, eu acho que a gente tem que fazer o quê? Buscar a punição, sim, dos abortistas. Apurar bem o caso, investigar bem o caso, para que, Deus me livre, nenhum outro aconteça depois desse. Ou seja, o que a gente quer é impedir novos casos também. Esse caso não foi isolado, infelizmente, há outros no Brasil. Talvez até nós desconhecemos, porque nós não temos conhecimento, nós não temos como saber. Só se a mídia divulgar, noticiar, enfim, claro. Como eu fiquei sabendo pela mídia desse caso. Né? Eu fiquei sabendo na verdade, não foi nem pelas redes sociais, digamos assim, Facebook, nada disso não. Eu fiquei sabendo deste caso via jornal. Né? Então, assim, alguns casos acontecem de forma clandestina, mas muitos também são noticiados. Esse caso aí foi utilizado e está sendo instrumentalizado pelas feministas, pelos abortistas, para avançar a cultura da morte. E ouso dizer, minhas amigas, aqui, com tristeza no coração, é claro, depois dessa situação, mas que elas não só não agem de forma isolada, como eu sei que elas vão tentar de tudo para garantir o aborto em todos os países. Então, a gente precisa se armar no bom sentido da palavra. Quando eu falo se armar, é primeiro estudando, né? Estudando, conhecendo as raízes da cultura da morte, tendo argumentos, buscando subsídios para combater a cultura da morte, né? Primeiro isso. E a outra arma que a gente tem é justamente mobilizar a opinião pública e trazer a narrativa para o nosso lado, porque a narrativa tem que estar do lado de quem fala a verdade, não pode estar do lado de quem promove a mentira. E o outro lado está se valendo de fatos que são mentirosos. Isso é muito grave, moralmente falando, inclusive. Né? Então, esse foi assim, o panorama do caso da menina. Muito triste, todos nós brasileiros estamos muito tristes. É uma pena saber que tem pessoas que não se incomodam em manchar suas mãos com sangue inocente. E é isso, né? A pena de morte existe sim no Brasil. Para quem diz que não, que a Constituição veda, deveria vedar, né? Mas infelizmente existe a pena de morte no Brasil, já que tantos santos inocentes que estão no ventre de suas mães morrem por causa do assassinato intrauterino, qual seja do aborto, né? E é isso. Muchas gracias, diputada, por la presentación del caso tan terrible que sucedió en Brasil a principios de esta semana. Y pues este tipo de casos sí los hemos visto en otros países, ¿no? De hecho, nosotros 2007 comenzó con el caso Paulina, que fue algo muy parecido en México, y que no puede ser que se siga utilizando a chiquitas que están viviendo este tipo de violencia como bandera para avanzar una ideología. Yo creo que eso es lo que podríamos concluir, que no podemos permitir el que se utilicen vidas de inocentes que están pasando por cuestiones terribles, que esas son la raíz de lo que hay que luchar, de lo que hay que ir en contra, y que no podemos permitir que se siga utilizando este tipo de casos para bandera de un tema ideológico. Agradezco muchísimo a Cris, a la diputada Cristo Nieto, que se haya conectado con nosotros desde Brasil, a Angélica Pérez del Valle, que se conectó con nosotros desde la Ciudad de México, y a Marcela R. Calde, que se conectó con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, para este conversatorio continental sobre el tema del derecho a la vida y hacia dónde podemos avanzar nuestras agendas. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias.